Olá, estamos começando mais um programa Nossa Gente e esta semana nós vamos conversar com o escritor e teatrólogo Tarcísio Pereira, que é autor de vários romances, 21 romances, depois é o que eu vou falar nas peças, mas Tarcísio, 21 romances e deu uma estagnada. Por que parou? Por que não houve mais lançamento? Tarcísio deixou de fazer romance? Na verdade não são 21 romances, eu tenho 21 livros publicados. Né? E entre esses 21 livros tem 7 romances publicados, os outros são publicações de peças de teatro. Embora eu tenha 5 romances não publicados, ao todo dá 11 romances na verdade. E quando você diz por que uma estagnada, na verdade você deve estar falando em relação a lançamento, né? Publicação. Eu publiquei, meu último trabalho em romance foi O Homem que Comprou a Rua, e O Sacrifício dos Anjos, que eu lancei em 2008, de lá para cá eu não publiquei mais. Isso não significa que eu estagnei, eu estou sempre produzindo, eu estou sempre escrevendo. Eu parei um pouco com o lançamento porque ultimamente eu ando tendo outras estratégias em relação a como o livro chegar ao público, porque a gente chega a um ponto que de tanto publicar aqui, ficar só aqui, com amigos, você termina estocando muita coisa e você diz para onde eu vou? Para onde eu vou? Eu preciso dar um encaminhamento mais profissional a essa produção. Isso não é um caso só meu, isso é um problema dos autores de um modo geral, que não têm contrato assinado por nenhuma editora profissional, esses autores que às vezes têm que fazer os livros por conta própria e sair vendendo, ou então através dos editais de cultura. Os seus oficiais. até agora são todos assim, produzidos por você? Geralmente através de projetos, né? Curiosamente, o meu primeiro livro não, o meu primeiro livro foi o romance Agonia na Tumba, em 93, eu fui editado, eu tive a honra de ser editado pela Universidade Federal da Paraíba, através da editora universitária, inclusive abrindo o selo Novos Autores Paraibanos. Naquele momento que estava começando essa coleção, o meu livro na área de ficção, ele realmente foi o primeiro livro, foi o primeiro dessa série da editora universitária. Depois disso, eu comecei a publicar através de editais de cultura, Fundo de Incentivo à Cultura, a Lei Viva Cultura na época do município de João Pessoa, depois pelo FIC. Enfim, eu não gosto de publicar muito pagando do meu bolso. Não é questão de não querer pagar, não é? É porque a gente quer ter a gente quer se sentir valorizado. Dá a impressão de você camelô de mim mesmo. Eu, além de escrever, além de produzir, eu ainda vou ter que pagar. É verdade. Aqui por exemplo, está o Agonia na Tumba. Esse inclusive já é a segunda edição, né? Segunda edição, mas foi o primeiro a ser lançado, né? Tem também O Sacrifício dos Anjos, né? Você falou. O Homem que Comprou a Rua. O Homem que Comprou a Rua. Foi de 2008. Como São Jorge na Lua. Na Lua. Esse foi o segundo livro, ele é de 96. 96. Uma Noite no Céu. É de 2006. O Último Dia de Deus. O Último Dia de Deus. Que é de 2007. E Dom Quixales, esse livro é maravilhoso. Agora esse livro esgotou logo, o Dom Quixales, ele agradou bastante. Eu estou pensando. Aí eu já vi resenha sobre esse livro no jornal. Agora esse eu não conhecia, nem de nome, sinceramente. E tem um nome sugestivo, um nome. O Último Dia de Deus. O Último Dia de Deus, como é isso? Aqui trata mesmo de quê? O Último de Deus, na verdade, esse título é uma metáfora, né? As pessoas geralmente se espantam com esse título. Teve um amigo meu que ligou para mim quando do lançamento, se você é louco, como é que você faz um livro com o nome O Último Dia de Deus? Você não acha que isso é pretensão? Não, isso é uma metáfora, amigo. O Último Dia de Deus, isso é uma frase que um personagem diz, ele caiu em desgraça de tal maneira que ele diz, aquele para mim é como se fosse o último dia de Deus. E tudo gira em torno desse acontecimento. Na verdade, é uma história um tanto curiosa, porque quem narra grande parte do livro é um feto, um embrião, na verdade. A história se passa dentro do útero. É um embrião às vésperas de ser abortado.
Na verdade, o livro termina sendo um questionamento sobre essa questão do espancamento contra a mulher, de um marido muito ciumento que bate na mulher, ela está grávida, ele desconfia que o filho não é dela. E, na verdade, essa história é contada sob o ponto de vista do bebezinho que está lá dentro e que vai nascer morto. Então, o livro todo é ele narrando do ponto de vista dessa agonia dele. O último dia de Deus. Então, por conta desse bebê que nasce morto, muitas coisas se sucedem lá fora, os personagens. É como se aquele fosse o último dia de Deus, segundo um dos personagens. Como diria o Matuto, é muito invencionice, não? Mas a literatura... A criação é livre, né? A criação é livre, a invencionismo. Agora, o importante é o questionamento que está por trás de cada invencionismo. Exato, exato, é verdade. Agora, aqui estão os materializados, né? E esses que estão, você não para de produzir, tem outros, romance ou não, que estão para ser lançados, mas estão no prego ou no prelo mesmo? Por coincidência, hoje pela manhã eu tô fazendo tô refazendo um trabalho que eu tô suando muito em cima dele em termos de linguagem. É um romance escrito em 1990. Que ele já teve vários títulos. Enquanto eu não encontrar o título adequado, eu não publico. E eu tô fazendo um trabalho, um esforço com a linguagem para chegar aonde eu quero, que é um livro que, por enquanto, se chama O Incrível Coração do Carranca, O Incrível Coração de Carranca. É uma história muito pitoresca, muito nordeste, entendeu? Como eu não tenho feito muito ultimamente. E esse é um dos que eu estou aí, devo lançar talvez. Mas esse ano deve sair alguma coisa. Esse ano, desses que estão esse ano, Tarcísio Pereira vai publicar 3 livros. Vai publicar 3 livros. Um porque está saindo pelo Sebo Cultural, o Heriberto Coelho se interessou. Na verdade, é um perfil biográfico do ator e diretor de teatro Fernando Teixeira. Eu escrevi um texto para uma plaquete para o jornal A União, em 2008, em que havia um projeto chamado Talentos da Paraíba. Foram escolhidos 40 nomes da Paraíba para serem perfilados, biografados, e eu não sei se você teve conhecimento desse projeto. E 10 jornalistas, escritores, para escreverem sobre esses 40. Eu fui escolhido entre os 10 para escrever sobre 4 dos 40. E escolhi entre os nomes Fernando Teixeira, Solha, Marcela Cartacho e o bailarino José Enoque. Cheguei a escrever o primeiro, que foi exatamente a biografiazinha lá do Fernando Teixeira. Acontece que quando estava para sair, aconteceu aquela mudança de governo, aquela cassação do governador, a diretoria da União mudou, de repente, e esse projeto foi por água abaixo. E eu fiquei com esse trabalho guardado. Como o Fernando Teixeira acaba de completar 50 anos de vida, de palco, eu tive conversando, divulguei isso pelo Facebook. Heriberto Coelho, do Sebo Cultural, disse: eu quero publicar. Então já está entregue o material a ele, deve ser lançado agora em março. É uma coisa excepcional mesmo, fora do meu trabalho de criação literária, de ficção, mas é um trabalho assim muito bonito sobre Fernando Teixeira. Agora, fora isso, eu já estava planejado mesmo, eu tenho 2 romances. Eu estou publicando um romance ainda no primeiro semestre. Devo lançar em maio, início de junho, um romance chamado La Bodeguita. E no final do ano, finalzinho de novembro para dezembro, eu vou publicar O Autor da Novela. Esse é o meu livro que eu realmente estou ansioso para jogar no mercado, porque foi com esse livro que eu ganhei o prêmio da Fundação Nacional de Arte em 2010. Foi uma bolsa concedida para esse trabalho, um prêmio maravilhoso. E é um romance que eu trato de um tema que se não tem, está muito pouco visitado na literatura, que é o período da transição das radionovelas para as telenovelas. Eu conto a história do suposto autor da última novela de rádio no Nordeste. A novela de rádio, você sabe que era muito ouvida, era muita audiência. Então a história se passa entre 69 e 1970, ele está escrevendo uma novela que a cidade toda vive em torno dessa novela. Quando chega a televisão, em 1970, para cobrir os jogos da Copa,
e o prefeito instala aquilo lá na praça e ninguém conhecia a televisão. Quando é de noite que as pessoas veem a televisão, vê novela de televisão, que até então só conhecia de rádio, então a novela do rádio do rapaz, ele perde toda a sua audiência, ele entra numa depressão, ele mata todos os seus personagens, vai embora, então tem uma confusão danada com a vida dele. Interessante. Que termina sendo um retrato dessa época, da migração do artista de rádio para o artista de TV na época. Muitos artistas hoje de televisão, os mais velhos aí, os mais antigos, eles realmente vieram do rádio, grandes atores que vieram do rádio. A turma mais nova não, porque não pegou a rádio, a novela. E aí, muita gente que não conseguiu migrar para a televisão passou dificuldades mesmo, financeiras, ficou dificuldade. A última no rádio foi o Herói do Sertão, o Jerônimo Herói do Sertão? Não, o Jerônimo Herói do Sertão, que inclusive eu trato nesse livro meu. Ela é uma das preferidas do autor. Eu fiz uma pesquisa muito intensa, assim, sobre grandes sucessos da época, Cenas de Paixão, O Direito de Nascer, a Escravizaura, que foi também para a televisão. Essa coisa de dizer qual foi a última, quando eu falei o último, meu personagem, mas é o último como ficção. Eu retrato o último, não é exatamente, até porque eu não vou contar a história de alguém que existiu. Eu reflito o meu personagem nessa situação, na verdade. Tudo bem, agora você falou, agora há pouco, no Fernando Teixeira. Está completando meio século de palco. Completou já agora em 2012. Em 2012. O livro vai sair atrasado, era para ter saído em dezembro. Nós vamos trazer ele qualquer dia. Agora, por falar em Fernando Teixeira, em palco, eu gostaria de te lembrar o seguinte, para a gente mudar um pouco de assunto. Um dia eu estava em Brasília, mais precisamente no CONIC, ali perto do Conjunto Nacional, e lá no CONIC tinha uma igreja do Reino de Deus, que era um cinema e havia se transformado na igreja do Reino de Deus, e de repente começou um tumulto generalizado, e o que é isso? Muita gente, um corre danado. Aí era um protesto do pessoal da igreja contra uma peça que estava chegando lá para ser apresentada à noite, nua na igreja. Eu acho que é o trabalho, assim, não desmerecendo os demais, mas é o trabalho que mais marcou, assim, tua carreira como teatrólogo e como escritor, não acha? Nua na Igreja realmente foi o meu eu diria que o meu teatro é um depois de Nua na Igreja, é um antes e é outro depois de Nua na Igreja. Pelo menos em termos de projeção. Foi um texto que, primeiro, ele já vinha de uma forma positiva, porque ele ganhou um concurso que foi o Prêmio Nelson Rodrigues, um prêmio nacional, onde eu concorri com centenas de autores dramaturgos desse país e ganhei esse prêmio. E aí, em seguida eu resolvo montar a peça. Então o título, o tema, a encenação foi muito feliz, o elenco foi muito feliz. Por sinal ele não está aqui, coincidentemente ele não está aqui no meio, o Nua na Igreja. Foi uma encenação feliz, teve um grande público, foi uma coisa que muita gente pensa que por conta desse nome Nua era um apelo ao nudismo. Não, nada disso, tem todo um foco social por trás disso. Sim, mas o Nua na Igreja provocava, então, de certa provocava, para nossa felicidade. E logo ao lado de uma igreja do Reino de Deus. Aí você quer sobre o episódio de Brasília. Esse espetáculo na Paraíba foi um grande sucesso. Prova disso que nós fomos para várias cidades nesse país. A gente já vinha de Espírito Santo e a gente chegou em Brasília com esse espetáculo. Realmente fomos nos apresentar no Teatro do Sina, que ficava dentro do CONIC, como você bem citou. E eu me lembro que um cinema em frente ao teatro tinha sido comprado por uma igreja evangélica aí, lá, uma igreja evangélica. Exato. E aí, como muitas igrejas evangélicas andaram comprando tantos cinemas desativados. E havia uma especulação de que essa mesma igreja estava querendo adquirir o Teatro do Sina também, onde a gente estava se apresentando. Então, quando colocamos lá os cartazes, aquele mural, aquele nome, Nua na Igreja, essa igreja que estava acostumada com tantos protestos, eu não vi, eu não vou falar também, porque eu não presenciei, já me chegou a notícia lá dentro de que, olha, os cartazes estão rasgados, alguma coisa. Quando eu fui lá, estava realmente cartaz rasgado, não sei quem. Eu só sei que eu olhei para a igreja de frente, o pessoal da igreja, eu vi todo mundo lá comportadinho, eu não vi cena de vandalismo nenhum, pelo menos na nossa frente. Por que nosso material apareceu? Então, os artistas revoltados com esse movimento que havia, chamaram a imprensa foi lá, eu sei que nós fomos fomos notícia de primeira página no Correio Brasiliense por conta desse episódio, e o resultado aqui de noite o teatro lotou.
É verdade. Agora, veja só, nós já mostramos os livros, né? Eu já ia dizer os romances de novo, mas não é só romance. Os livros, e aqui estão algumas das 25 peças, né? 25 trabalhos, são 25 que foram ao teatro, 25 trabalhos. Encenados agora, mais ou menos encenados, isso. Encenados 25, mais ou menos isso. E entre as que eu dirigi e que outros grupos dirigiram. Entendo. Aqui estão algumas delas, a Guerra das Vassouras, o dia em que Cristo voltou, Deus e Cristo, olha, quer ver, tem o diabo aqui. Você trabalha muito com essa coisa de Deus e o diabo, né? Não, nem tanto. A esmola que o diabo deu. É porque você está vendo esse título aí, a esmola que o diabo deu. O marido acorrentado, o caboré, a religião o narrador de pecado, ai que saudade me dá. Isso aqui parece até uma bossa nova, né? As pelejas de Camões, e tem uma coisa muito também que eu deixei ali no cordel, né? Do lado do cordel também, tem umas coisas também. O cordel, na verdade. Na verdade, eu não pratico bem o cordel. Agora, mesmo, Tarcísio, tem uma coisa que é curiosa para mim, é o seguinte, eu acho que para muita gente, que você parece muito jovem, para a quantidade de trabalhos que você tem lançados e feito aqui na Paraíba e fora da Paraíba. Então você começou criança nessa coisa com a arte? Eu comecei por volta dos meus 13, 14 anos de idade. Já produzia? 13 não. Não, produzi mesmo material para publicar, isso foi depois dos meus 20 anos. Eu escrevia, mas se eu fosse publicar coisas que eu escrevi na minha adolescência, teria muito mais coisa. Mas é coisas que eu não considero, muita coisa. Você, inclusive, me testemunhou. Eu me lembro que você era estudante de filosofia lá na UFPB, no CCHLA, e eu cuidava lá de um... E você era o menino do fiteiro? Tinha um fiteirozinho lá, o lanchezinho lá que o meu pai vendia, eu trabalhava com ele, eu com 15, 16 anos, alguma coisa assim. E eu me lembro que você chegava lá de noite, no início da noite, tomar o cafezinho, e você dizia, você está lendo tanto. Eu ficava ali escrevendo, lendo, enquanto você estava tendo aula lá, eu estava lá escrevendo, naquela praça tranquila, assim. Na Praça da Alegria, o fiteiro, né? Na Praça da Alegria, exatamente. Então, aquela foi uma fase, aquele foi um momento da universidade ali, daquele pessoal que foi muito... Eu convivi com pessoas muito bacanas, professores, gente que me via com um livro e dizia, olha, leia isso, leia aquilo. Então, eu guardo isso como um momento muito bonito assim, na minha vida. Eu escrevi muito, eu diria que estou vivendo minha juventude agora, porque eu já escrevi tanto, continuo escrevendo, lógico, mas eu era, até meus 20 e poucos, 30 anos, eu praticamente não saía, era em casa, trabalhando muito, sempre trabalhei de manhã, sempre trabalhei de tarde, os 2 turnos, e de noite estava escrevendo, final de semana estava escrevendo. Então eu era de sair pouco, eu vim depois dar uma parada, espera aí, eu tenho que viver a vida um pouco aqui. E por falar nesse lado assim, digamos, pessoal, que a gente deu uma invadida na história até pessoal, de você, na época que eu estudava na universidade, você ajudava seu pai lá no fiteiro, isso, no CCHLA. Então, vamos tratar um pouco desse lado pessoal. E de onde você vem mesmo, que a gente sabe que é Pombal, mas como é que começa esse trabalho, esse envolvimento com a arte, começa desde Pombal, desde o interior, ou é a partir daqui de João Pessoa? Olha, Admilson, eu sou de Pombal. Começou tudo em Pombal, e lhe digo que, claro, sem culpar minha família, cada família tem sua forma. Dizem que existem muitas pessoas que convivem com os pais, que têm biblioteca em casa, que tem isso. Eu fui uma pessoa que na minha casa não tinha livro praticamente, entendeu? Até porque meu pai vinha de outra formação, meu pai é um grande homem, minha mãe um grande trabalhador, mas assim, nunca houve esse incentivo à leitura. Havia incentivo para o estudo, isso sim, para a escola, meu pai, minha mãe sempre, mas encontrar a literatura foi uma coisa meio que... Eu não consigo explicar como é que as pessoas dizem que o meio incentiva. Se você vive numa casa que tem livro, Eu conheço gente que tem bibliotecas em casa, que tem um pai que gosta e os filhos às vezes nem leem, entendeu? E comigo aconteceu o contrário, eu não tinha isso e eu sentia uma necessidade. Eu vou contar um fato, eu tinha tanta vontade de escrever uma peça de teatro, eu com 10, 11 anos de teatro, porque eu fui ver uma peça lá em Pombal, eu menino fui ver uma peça que me marcou muito, chamada Duda Matraca, nunca esqueci isso.
A primeira peça de teatro que eu assisti na minha vida. Se apresentou lá no Clube de Pombal, eu fui ver, aquilo me impressionou, naquele momento eu disse, eu quero fazer isso. E eu queria já, aí de repente me veio uma história na cabeça, eu já queria escrever uma peça. E eu não sabia como escrever uma peça de teatro, porque eu nunca tinha lido qual era a forma. Mas eu parei sozinho, eu digo, não, deve ser assim. Os personagens dizem uma fala, a gente bota o nome do personagem e na frente bota a fala, depois vai. Aí fiz exatamente assim, uma peça chamada O Amigo Fiel. Eu me lembro dessa minha primeira experiência. Como eu me arrependo de ter rasgado isso, eu gostaria de ter tudo isso hoje guardado para ter um olhar mais crítico. E essas coisas eu fui rasgando depois, quando a gente começa a se achar importante, acha que essas coisas... E hoje que depois que a gente amadurece um pouco, volta a ser humilde, né? E hoje que eu me sinto mais humilde, eu sinto falta das coisas que eu destruí. Entendeu? E aí, mas acontece isso, quando a gente passa dos 20 anos, começa a produzir até seus, você acha que está importante demais. Você fica, isso é da natureza, da natureza humana, é claro, estou falando de uma forma genérica. Mas depois você vai tendo um senso de humildade, você vai revendo coisas, entendeu? Hoje eu volto a querer escrever com uma simplicidade, lógico que com um senso mais maduro, mas com uma simplicidade como eu escrevia antes. E aí, voltando, eu escrevo uma peça chamada O Amigo Fiel, que eu botava o nome dos personagens, botava fala lá, tal. Depois que eu escrevo a peça, aquilo que eu estava buscando antes eu encontrei, depois que a peça está escrita. Chego numa banca de revista em Pombal e vejo um livrinho daqueles de bolso, da Ed Ouro, O Pagador de Promessas, de Dias Gomes. Exatamente uma peça. Quando eu fui ler, era exatamente a forma que eu tinha imaginado. O nome do personagem, a fala. Não estou comparando minha obra aqui com... Entendeu? Mas a forma era aquela, disse, pronto, o caminho é esse. E de repente parece que quando você descobre algo, as coisas começam a chegar, né? Naturalmente, não sei que mistério é esse da natureza. Mas saindo um pouquinho E antes eu quero até estar claro aqui atrás da gente, não precisa nem dizer onde a gente está, né? A gente está aqui no terraço do Hotel Globo, aqui no Centro Histórico de João Pessoa. Foi uma escolha até aqui de consenso. Mas, Tarcísio, vamos sair do palco um pouquinho para a plateia, para analisar também a parte da plateia. Você foi também diretor do Teatro Santa Rosa. Então você trabalhou com a história da administração do teatro. Tarcísio, por que o teatro é tão caro, principalmente aqui? Eu digo, cara, assim, uma peça, as pessoas às vezes até acusam o povo de não gostar de teatro, de não gostar dessas coisas, mas a gente analisando direitinho, uma peça de teatro é cara, deveria ser um preço mais razoável. O Teatro Santa Rosa não é público, então os artistas pagam caro por isso, pelo aluguel, e por isso tem que cobrar um preço alto pela peça. Por que o teatro não é mais acessível em termos de ingresso para o povo? Uma coisa é o teatro ser público, outra coisa é que o artista que está se apresentando, ele é particular. Entendeu? A não ser que, assim como o teatro, aquele grupo fosse de alguma forma subsidiado pelo Estado também para poder receber, para poder se apresentar para as pessoas de uma forma mais acessível. Mas a realidade, infelizmente, não é essa em lugar nenhum. Nem eu estou pedindo, eu acho que o teatro ele tem que agir como empresa mesmo, como em qualquer organização, como o cinema, como qualquer coisa. Mas assim, olha, Edmilson, essa coisa de dizer que o teatro é caro é muito relativo. Se você considerar que o ingresso de ele é caro porque não há uma cultura de se ver teatro. Entendeu? Mas se você vê um ingresso hoje de R$10, R$15, R$20 para se assistir uma peça de teatro, você vai para o cinema, você paga também esse valor. Então por que o teatro é caro? O jogo de futebol. O jogo de futebol que é muito mais caro. E aí enche, porque todo mundo gosta de futebol. Praticamente quase todo mundo gosta de futebol. Hoje, inclusive, as mulheres, coisa que antigamente era mais homens. Então, por que o teatro é caro? Eu entendo aonde você quer chegar. O que torna caro é porque ele não é algo... ele não faz parte dessa cultura ainda, do gostar de teatro. Não é uma arte popular. Das pessoas, não é. E ao mesmo tempo porque tudo começou com o teatro, vem lá de trás, mas outras formas foram tomando a frente. Então, quando você diz, por exemplo, a gente entre grupo, quando vai fazer um espetáculo, a gente discute muito isso, quanto vamos cobrar pelo ingresso, entendeu? Mas quando você vai ver os custos da produção do espetáculo, os custos que se tem que pagar para a equipe técnica, para atores, não fica quase nada. E lhe digo mais, esse caro que você fala, muitas vezes a gente ainda sai da venda.
Estou falando que é uma realidade triste. Agora, vamos por outro lado. O governo federal hoje, bata-se palmas, e algumas grandes empresas como a Petrobras, a Eletrobras, tantas aí, eles estão com muitos editais abertos a cada ano, os fundos de cultura, a Funarte, Fundação Nacional de Arte, por exemplo, tem hoje o prêmio Miriam Muniz, que você apresenta um projeto, você recebe 50, 100, 150 mil reais para fazer um projeto. Eu mesmo tive um contemplado em 2009, entendeu? Porque isso é um programa do governo exatamente para popularizar o teatro. O governo paga tudo através desses projetos, você paga toda a produção, você paga toda a equipe e você apresenta de graça até, se você quiser, porque eles até permitem ainda que, o próprio governo permite que você cobre, desde que preços populares, entendeu? Então isso está ajudando, mas infelizmente não atende a todo mundo, porque tem muita gente, tem muitos grupos. Hoje você pode encontrar uma peça hoje aqui com um ator global aí, um ator famoso, cobrando 5, 10 reais. E às vezes você pode ir para uma peça de ator local cobrando 20. Por quê? Porque aquele está financiado lá por trás com alguma dessas grandes empresas, tá entendendo? Mas de uma forma geral, olhando o preço. Agora, eu acho que realmente chegam produções aqui. Recentemente eu deixei de ver um espetáculo que chegou de São Paulo aqui, porque o ingresso era 60 reais. Eu disse, não vou pagar 60 reais. É isso que eu te falo. Entendeu? Não é que eu não eu poderia, eu quero ver, vou pagar 60 reais, eu poderia pagar, mas eu acho, eu não me convence. Quando eu malho tanto aqui para fazer um espetáculo, cobrando 10, 15, 20 reais, por que eu vou pagar 60 para ver aquela atriz lá da televisão? Não pago. E quando termina Mas a peça, a produção questiona, não, porque eles têm os custos de passagem aérea, de hotel, não sei o quê. Bom, não sei, eu sei que muitos deles às vezes têm patrocínios. Não, e eu digo isso, reafirmo, não é somente eu que lamenta isso. E o pior é a gente, às vezes, pagar um preço relativamente alto, 30, 40, e quando termina a peça vão agradecer a loja isso, o café aquilo. Para onde foi meus 30? Bom, mas olha só, vamos voltar um pouquinho para o interior, que a gente já está caminhando para o final do programa. Então, vê só, o Festival de Areia é uma coisa que todo mundo nesse estado conhece, e até fora da Paraíba. E houve um período que foi conhecida e reconhecida a sua participação naquela retomada dos anos 80. 90. O 90. Que o festival nasceu, aí parou, ficou um tempo sem existir. Aí justamente você, numa época que estava trabalhando também aqui na Assembleia, me lembro disso, você deu aquela resgatada naquilo e tal, e ele voltou até hoje, mas quando falam neles, esquecem essa parte que você, da sua retomada, porque você ficou fora disso. Na verdade, eu fico muito feliz que o Festival de Areia hoje aconteça. O governo do estado retomou o festival, que era um projeto que a gente não queria que parasse. Então, em outros governos pararam, felizmente que hoje está acontecendo, já está na segunda edição, agora em 2013 já está se comentando, já está se planejando de novo fazer já a terceira no atual governo. Nós temos que reconhecer isso. O que aconteceu foi, historiando um pouco, o Festival de Arte de Areia, na verdade, ele é um patrimônio lá dos anos 70, você sabe disso. Começou em 75, 76, foi até 1982. Ele teve 7 edições contínuas, terminou em 81, 82 já foi em Cajazeiras e parou. Ele teve toda uma história com o regime militar da época, muita resistência, essa coisa. Eu sei que esse festival parou e ficou na história, as pessoas sempre lembravam com simpatias. Em 1998, eu estava trabalhando, prestando assessoria cultural para a Prefeitura de Areia, eu era assessor de gabinete do deputado Tião Gomes, que era esposo da prefeita de então lá em Areia, e eu sugeri para ele e para ela na época, vamos apresentar, vamos resgatar o Festival de Artes de Areia, entendeu? Você faz o projeto, faz como é que fizemos o projeto, formatamos, reunimos toda a equipe de Areia que tinha lá, o pessoal da cultura, os artistas voluntariamente, fizemos um projeto e aconteceu, levamos grandes nomes.
Claro que numa outra circunstância, numa outra realidade, não mais naquele clima da ditadura, que as pessoas iam lá para encontrar um espaço para gritar, para resistir, para protesto e fazer sua arte, né? Mas lá a arte aconteceu plenamente, com muita beleza. Levamos grandes nomes. Martinho da Vila, que esteve aqui recentemente, nós levamos. Zé Ramalho, Elba, Alceu Valença, Chico César na época, que hoje coordena como secretário do Estado. Entendeu? Cécio Tirré, Jacques Antônio, muitos nomes, e grandes oficinas, envolvendo as escolas municipais, envolvendo o turismo, o patrimônio turístico. Bom, então para você... Aí fizemos 98, fizemos 99. Quando mudou a gestão na prefeitura, pararam de fazer. Depois, em 2004, acho que 2005, teve uma associação lá que realizou, com apoio da prefeitura, fez um ano, fez outro. Aí parou de novo, então o Festival de Areia, coitado, fica nesse quebra-quebra, entendeu? Eu espero que agora que foi retomado em 2011, ele realmente tenha essa continuidade e se efetive. Ah, bom, Tarcísio, olha, tem pergunta aqui, eu teria pergunta aqui que a gente iria Mas eu falo demais, né? A gente iria até o pôr do sol, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu teria mais perguntas do que a quantidade de livros que você trouxe aqui pra gente, para mostrar ao telespectador. Eu vou aprender a falar menos. Não, tudo bem. Nós vamos encerrar o programa, agradecer ao convite, você ter atendido nosso convite, e colocar aí as câmeras para as suas considerações finais. Bom, agradecer também ao convite. Para mim é uma honra sempre participar, falar de cultura, falar do meu trabalho, refletindo sobre o trabalho nosso de cultura daqui da Paraíba, e dizer que estou sempre aberto, dizer para as pessoas que consuma o nosso teatro aqui na Paraíba, vá ver o que vem de fora, porque a gente precisa também trocar experiência, mas vá ver o que se produz. Nós temos muitas coisas boas, vamos ler nossos livros, os autores paraibanos, ouvir nossa música, porque a Paraíba é realmente um grande celeiro e vocês estão de parabéns em abrir esse espaço para essa rapaziada. Hei de concordar com você, você gosta de falar mesmo. Até o próximo programa.